Olá, meu amigo, eu sou o pastor Sidney Luiz, você está em nosso canal e esse canal é para abençoar a sua vida. Vamos deixar aqui com você mais uma palavra abençoada. Eu quero que você compartilhe com seus amigos aí no grupo do WhatsApp, no Facebook. Vamos nos ajudar a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Não se esqueça, aqui embaixo tem um vermelhinho, você clica em inscrever-se, assine o sininho para receber as nossas notificações. Juntos nós vamos mais longe. Um abraço. Hebreus 6:11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. A história de Gideão você já ouviu muitas vezes. A história de Gideão, ela é uma história interessante. Mas eu quero pegar um outro ponto da história de Gideão. Eu quero falar de outra maneira da história de Gideão. Eu quero falar no campo psicológico. Eu quero falar no campo de questões emocionais. Como Deus tratou Gideão, que era um homem emocionalmente abalado, emocionalmente prejudicado. Um homem que estava emocionalmente caído, porque a sua autoestima era tão baixa que ele se sentia um fracasso. Todos os anos, eles trabalhavam o ano todo, plantavam de sol a sol, e na hora da colheita, no final, quando eles iam usufruir do seu trabalho, os medianitas e os amalequitas vinham contra o seu povo e levavam todo o labor de um ano de trabalho, um ano de luta, um ano de sofrimento era saqueado. Para eles terem alguma coisa para comer, eles tinham que esconder em cavernas, esconder, tirar antes, era deixado para eles apenas um pouco para a sobrevivência. Isso fez com que Gideão crescesse com um sentimento de derrota, de fracasso. Ele tinha um senso de derrota na sua mente, na sua alma, na sua emoção, porque tudo começa aqui. A Bíblia diz: o que imagina a tua alma, assim é. Você acredita e você passa a construir. Quando você acredita, você começa a construir a sua volta. Por isso que a fé é um poder construtivo muito grande. E por isso que o medo, que é a fé ao contrário, também é um poder construtivo muito grande. Agora, o que você está construindo? Gideão passou a vida toda vendo os medianitas roubar tudo que eles plantavam, os amalequitas roubar tudo que eles tinham. Eles viviam sobre como se fosse uma escravidão. Era um povo subjugado pelo inimigo. É claro que tudo isso levou Gideão para um ciclo de derrota muito grande. E ele tinha a imagem dele e do seu povo de sofredor, de pessoas fracassadas e a autoestima lá embaixo. Mas Deus então resolveu mudar a história de Gideão. Não só de Gideão, mas também do seu povo. E eu quero chamar a sua atenção para ver, para mudar a história de um povo, Deus trabalhou com um homem, e onde Deus atuou principalmente, exatamente na fonte do problema, porque Gideão seria aquele que lideraria o povo para a libertação. Mas como se ele se sentia fracassado? Mas como se ele acreditava na sua mente que ele era uma derrota? Como se ele achava que o seu povo era coitado? Como se ele achava que eles eram escravos? Talvez você está passando por dificuldades, lutas, principalmente nesse tempo, nesse momento. Mas é hora de superar. Mas como superar se dentro de você há um sentimento de fracasso, dentro de você há um sentimento de perda, dentro de você é sentimento de pânico, dentro de você é sentimento de terror? Essa pandemia que nós estamos vivendo está levando muita gente a viver um terror. Então como fazer para mudar tudo isso?
Tudo começa dentro de você. Tudo começa pela sua mentalidade. Começa pelo posicionamento, aquilo que você acredita. Lembra que nós sempre falamos do elefante que é preso por uma corda numa estaca, que facilmente ele arrancaria a estaca dali, mas ele acredita que não pode, por isso ele fica preso. Tem muita gente presa porque acredita que não pode se libertar. Talvez você está preso porque você não acredita que você pode se libertar. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra de Deus. Gideão, então, tem a sua história prejudicada, vítima da circunstância. Deixa eu ler aqui o que diz a palavra de Deus, nós acabamos de ler. No capítulo 6, versículo 11, a história de Gideão começa a mudar quando ele começa a ter um conceito diferente dele mesmo. Mas quem que fez tudo isso? Deus. E quem é que vai fazer em você? Deus. E que ferramenta Deus vai fazer? Através da palavra dele. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, e estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Estava trabalhando assustado, malhando o trigo, tentando esconder um pouco para a sobrevivência. Ele cresceu com esse medo, ele cresceu apavorado. Desde pequeno ele ouvia falar que ele era o menor, que o povo dele era o menor, que os medianitas e amalequitas eram muitos, eram como gafanhotos, diz a palavra de Deus. Era difícil de contar. Ele cresceu com isso, e esse medo paralisou e tornou ele uma pessoa complexada. Ele se paralisou, foi paralisado por causa do medo e passou a viver num complexo terrível de inferioridade. Então, esse tempo todo era só sofrimento. Mas Deus queria mudar essa ótica distorcida que Gideão tinha de si mesmo e da circunstância. Gideão trabalhava, Gideão fazia de tudo, era esforçado, mas ao mesmo tempo se sentia fraco, se sentia pobre, se sentia miserável. Mas Deus queria fazer uma mudança. Então quando Deus chegou debaixo da árvore, debaixo do carvalho que está em Ofra, para conversar com Gideão, para chamar ele, para liderar o povo, Deus já chegou falando com ele, trabalhando exatamente nessa questão do seu potencial. Imagina ele se achando um fracassado. Deus chega e diz assim, então, versículo 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Você prestou atenção? Ele se sentindo um fracasso, uma derrota, ele se sentindo miserável, vivendo de autocomiseração, pena de si mesmo. E quando o anjo chega perto dele e diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. Então eu quero dizer para você também nesta noite, que talvez está se sentindo fracassado, que talvez está com medo porque não sabe como vai fazer. Talvez essa situação está deixando você sem condições de pagar as suas contas, e você é aquela pessoa que sempre trabalhou e pagou suas contas em dias, e o medo está batendo na porta. Talvez você está preocupado sem saber quando é que as coisas vão se normalizar, e aí você se sente fraco, impotente, amedrontado, assustado. Eu quero dizer para você: o Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor é contigo, mulher virtuosa, valorosa. O Senhor é contigo porque você é servo do Deus vivo. Se você crê, diga amém. Abra sua boca e onde você está e diga amém. E escreva amém. Porque o Senhor, Ele é contigo. Então Deus, quando veio falar com Gideão, já veio trabalhar no potencial dele, dizendo: você tem potencial. O Senhor vem e investe na autoestima de Gideão, declara que ele tem um grande valor. É isso que Deus faz. Você é uma pessoa de valor.
Você foi escolhido por Deus para a vitória. Deus, quando te chamou para a vitória, não para o fracasso, não para a derrota. Eu sei que está difícil, mas eu sempre profetizei e vou continuar profetizando. Enquanto os meus lábios se moverem, eu vou dizer que o melhor de Deus para a tua vida, o melhor de Deus para a tua casa, o melhor de Deus para a tua família ainda está vindo, ainda está por vir. Vai chegar, tudo isso vai passar. Deus olha para Gideão, um homem frágil, medroso, abatido, escondido no lagar, e diz: você é um homem valente. Uma hora dessa, você amedrontado, assustado, o inferno inteiro fala: você é fracasso, você é uma derrota, você não tem jeito, vai ser daqui para pior. Mas Deus olha para você e diz: você é valente, você é guerreiro, você é mais do que vencedor. Essa é a diferença. Então o problema está aonde você olha e o que você ouve: a voz de Deus ou a voz da serpente? Eu quero dizer que independente da circunstância, você é uma pessoa de sucesso. É isso que Deus falou para Gideão. Não estou falando aqui de autoajuda, não estou falando aqui de palavras que vai inflar o seu ego. Eu estou falando a palavra de Deus, porque Deus te criou para o sucesso. Foi Deus que chegou para Gideão fracassado e disse: você é uma pessoa de sucesso. Eu vou levantar você, eu vou fazer com que as pessoas que estão à sua volta sejam lideradas por você. Você vai liderar multidões, Gideão. Ele se assusta: mas como assim, Senhor? Porque você não é o que você pensa que você é. Você é o que Deus diz que você é, o que a palavra de Deus diz que você é. Você só precisa se posicionar. Porque se você se amarrar nos seus próprios pensamentos, você não vai chegar a lugar algum e vai se sentir esse fracassado como o Gideão. Nós temos, não vamos entrar nessa questão, mas tem um homem na Bíblia que ele era deixado de lado pelos outros. Ele era, o seu nome significava cana agitado pelo vento, de um lado para o outro, ou seja, não tinha firmeza nenhum. O nome dele era Simão, e Jesus Cristo chegou e disse: olha, tu és rocha, você não é cana agitada, instável, você é rocha, e sobre essa rocha, essa pedra, edificarei a minha igreja. Quando você olha para a Bíblia, todas as vezes que o diabo chega, é para falar da derrota, do fracasso. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para que você tenha vida e vida em abundância. Você é valente, você é rocha, você é uma pessoa de sucesso. Por quê? Porque Deus é contigo e a graça dele é sobre a sua vida, e graça é favor imerecido. Você recebe pela aceitação da palavra de Deus quando você crê. Então o segredo é ouvir a Deus. Então o segredo é ouvir a palavra de Deus. E quando Deus, pela sua palavra, muda a nossa visão, quando Deus muda a nossa visão, automaticamente muda a nossa direção. Você caminha na visão que você tem. Se a sua visão é de fracasso, você caminha para o fracasso. Se a tua visão é de derrota, você caminha para a derrota. Então Deus quer mudar a tua visão, para que você possa ter uma mudança de direção. Quero repetir: você é uma pessoa de sucesso, você é valoroso. Deus olha para você, mesmo no teu fracasso, e Ele vê um homem valente, foi feito, criado à imagem e semelhança dEle. Aí Gideão, depois de tudo isso, ainda responde assim no versículo 13. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Para você ver que não é tão fácil assim. Quando você tem algumas verdades suas enraigadas, alguns medos enraigados na sua vida, não é fácil tirar. Todas as vezes que eu estou fazendo alguma palestra e eu falo sobre medo, eu faço uma pesquisa. Aqui não vai dar para fazer, que eu não vou ver o resultado, mas você pode escrever aí. Eu costumo dizer, porque quando eu era criança, pequeno, lá em Barbacena, eu via a minha mãe, eu cresci vendo a minha mãe fazendo salada de pepino. Eu gosto bastante de pepino.
temperado com limão e sal. Com óleo ele vai ficar ruim e indigesto. Pepino para resolver, não, problema não, é pepino, salada. A minha mãe pegava o pepino, cortava a pontinha, sabe, lá em cima, o fundinho do pepino, em cima e embaixo, a gente fala tampinha, né? Tirava uma tampinha, pegava e esfregava no pepino, aquela tampinha, esfregava, esfregando ele cria uma espuminha branca, né? Aí eu sempre manquei, isso é veneno, tirando o veneno do pepino. Agora, aquele tempo, a gente cresceu e sabe que não tem veneno no pepino. Você dona de casa, você senhor, senhora, você que cozinha, sabe que não tem veneno no pepino. Mas quantos de vocês, quando vão fazer salada de pepino, dão uma esfregadinha porque viu o pai e a mãe fazendo? Mesmo que você sabe que não vai ter veneno, mas você faz porque parece que se você não fizer é capaz. Você acredita tanto que se você não fizer é capaz de você passar mal. É capaz de você ter problema em digestão. Você faz isso? Quem faz isso, escreve aí. Pastor, eu faço isso. Quantas vezes? É claro, por questão de organização a gente faz hoje. Mas antes a gente desvirava o chinelo. Por quê? Porque se eu não me engano, se deixasse o chinelo virado, a mãe da gente ia morrer. Aí viu o chinelo, meu Deus, o chinelo desvirava logo. E o mesmo chinelo que a gente desvirava era o que a mãe usava para bater na gente. A gente apanhava com ele, mas ia lá e desvirava para a mãe não morrer. A gente acreditava nisso. Gideão falou: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que tanta angústia? Porque a gente só sofre, a gente trabalha e não conquista nada. Por que, Senhor? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Onde o Senhor estava? Onde está Deus? Dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas, disse Gideão no versículo 13. Se sentindo fracasso, Deus vem e coloca ele lá em cima, mas ele não consegue subir ainda. Deus fala que ele é forte, que ele é valoroso, mas ele começa a sua resposta para Deus com o quê? Com ai. Ai, Senhor, se o Senhor realmente é conosco. A sua resposta começa com ai, porque ele estava angustiado. Como Gideão estava enganado sobre si mesmo, ele se sentia inadequado, ele se sentia vazio, desiludido, acabado, como se não pudesse construir mais nada na sua vida. Gideão era aquele que dizia: eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu não sou inteligente o suficiente. Gideão entrou em uma crise de autopiedade. E mesmo Deus falando: você é forte, ele chega e fala: ah, Senhor, mas como assim? Ele não consegue ainda entender. Mas eu e você precisamos entender, porque se nós não entendermos isso, nós somos frutos da visão que nós mesmos alimentamos. E qual é a visão que você tem alimentado? E essa visão muitas vezes é de complexo de inferioridade. Às vezes você fica se comparando com os outros. Irmãos, uma das grandes fontes de frustração na vida das pessoas, dos cristãos, é a comparação. As pessoas acabam se comparando com outros. Você precisa fugir das comparações. Quando Deus te criou, Ele te fez, você é único. Você tem que fugir das comparações, porque elas são causas importantes de infelicidade, de insucesso e de derrota. Você não é melhor do que ninguém, mas também ninguém é melhor do que você, porque você é você mesmo. Você precisa melhorar? Precisa. Você precisa ser melhor? Precisa ser melhor todo dia. É uma luta diária, ser melhor todo dia. Melhor do que quem? Melhor do que o seu amigo, melhor do que o seu cunhado, melhor do que a sua irmã, melhor do que o seu esposo, melhor do que a sua esposa, melhor do que quem? Você precisa ser melhor do que você mesmo, só isso. O parâmetro que você deve utilizar para melhorar é você mesmo.
Seja melhor do que você era ontem. Seja um pai melhor, seja um esposo melhor, seja um filho melhor, seja um profissional melhor, seja você melhor. Mas não se compare com ninguém. Você é único, exclusividade de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. A melhor comparação é de onde nós estamos e onde nós podemos chegar. Para onde você está indo? É a sua visão que vai te levar. Então, não permita que essas comparações tragam infelicidade para você. Acredite em Deus, creia no Senhor e no seu potencial também. Saiba que Deus é contigo e que você é valoroso. Não permita que a sua felicidade dependa da aprovação dos outros. Tem gente que trabalha só com a aprovação dos outros. Tem gente que sofre muito porque ele é perfeccionista e vive buscando a perfeição. E ninguém é perfeito, nós temos uma grande margem para melhorar. Mas se você se cobra demais e quer fazer tudo perfeito e sofre porque algumas coisas você não conseguiu atingir, você precisa tomar alguns cuidados. Tem gente que sofre porque por menos e gente sofre por mais. Tem que se ter um equilíbrio para você conseguir viver e ter uma vida abençoada. E principalmente cuide das suas palavras nesse tempo e em todo o tempo. Você não pode ficar dizendo o que o diabo diz e o que o diabo quer que você seja. Eu sou um fracasso. Quem quer que você diz isso? Deus? Será que Deus quer que você diga que você não pode, que você não vai dar conta, que você não consegue? Será que Deus quer isso? Isso é coisa do diabo. Você tem que parar de dizer o que o diabo quer que você diga. Olhe para a palavra de Deus. Encha o seu coração com a palavra de Deus e a sua boca vai falar o que o seu coração está cheio. Aleluia. Escreva um aleluia aí. Deus então continua com Gideão, versículo 14. Deus motiva Gideão a começar a reagir com aquilo que ele tem. Virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força, Gideão, e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Deus olha para Gideão desacreditado e diz: você tem força, então vai na tua força. Eu também posso dizer: você tem força, vai na tua força, meu irmão, vai na tua força. Tudo isso vai passar, tudo isso vai passar. Fica firme, vai na tua força. E Deus disse para Gideão: não te enviei eu? Então ele diz para você hoje: eu não sou contigo? Eu não sou contigo. Se Deus é contigo, você vai vencer. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu não estou dizendo que você vai orar e tudo vai se resolver. Eu não estou dizendo o que algumas pessoas dizem por aí, escreve no Facebook: olha, daqui 3 dias todas as suas contas vão ser pagas, daqui 3 dias vai vir uma vitória para você. Para de bobagem. Vitória para você vem a todo instante, porque Deus é um Deus de oportunidade. O problema é que às vezes ela passa porque a pessoa não enxerga as oportunidades. Mas saiba quem você é. Em outras palavras, Deus está dizendo para Gideão e para você: você pode, você tem força, eu estou contigo. Ei, você pode, você tem força, Deus está contigo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vai colocando o nome das pessoas aí que vamos orar daqui a pouquinho. Deixa eu só encerrar a história de Gideão. Deus sempre vai investir na sua autoimagem, na sua autoestima, mesmo que os outros não façam, porque Deus sabe que você precisa estar firme, precisa acreditar. Deus sabe que você precisa ser igual Davi. Quando Davi chegou, ninguém queria enfrentar Golias, ele falou: eu vou. Mas como você vai? Você não tem condições. Eu creio em Deus e eu posso, porque Deus é comigo. Eu derrotei o leão, eu derrotei o urso e vou derrotar esse incircunciso filisteu. Ou seja, ele acreditava no potencial dele. Irmãos, isso não é pecado, não é errado. Eu sou um coitadinho, eu sou tão fraco, o Senhor é maravilhoso. Isso me deixa mal. Ninguém é abençoado: eu sou um pobre miserável,
Eu sou pior do que o estrume do cavalo do bandido. Para com isso. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é uma pessoa abençoada. A Bíblia diz que o Senhor já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, diz a Bíblia em Efésios. Aleluia. Eu gostaria de pedir para você, se você puder aí, se tiver com vergonha perto de alguém, fala dentro do seu coração. Repita comigo assim, ainda que eu não tenha tudo que eu preciso ter, Deus irá suprir tudo aquilo que eu ainda não tenho. Vamos de novo? A hora que terminar você escreve amém. Eu recebo, eu creio. Ainda que eu não tenha tudo que eu preciso ter, Deus irá suprir tudo aquilo que eu ainda não tenho. Deus vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele vai suprir tudo que você não tem. Depois de tudo isso, Gideão ainda luta contra a verdade e dá outra resposta negativa no versículo 15. Você percebeu como é difícil tirar isso das pessoas? Gideão estava num papo com Deus. Não era um psicólogo qualquer não, era o psicólogo dos psicólogos, era o próprio Deus. Versículo 15, replicou Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Ele já agora olhou para o povo dele e disse assim: eu sou o mais fraco, tem tanta gente boa, o Senhor vai chamar logo a mim? Eu sou o menor da casa do meu pai. Você percebeu que Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias? Você percebeu? Deus chega, lá está Arão, falava muito bem. Deus chama Moisés, que tinha dificuldade para falar, e ele fala: Senhor, eu sou pesado em língua, eu não consigo falar bem. Chama meu irmão, é você que eu quero. Deus chama Jeremias, ele fala: Senhor, eu não passo de uma criança. Deus chama Isaías: Senhor, meus lábios são impuros. Deus chama Gideão e diz: Senhor, eu sou o menor da casa dos meus pais. Você percebeu como Deus trabalha? A autoimagem negativa às vezes está tão enraigada, está tão grudada dentro da gente, que a gente luta até contra a palavra de Deus. A pessoa tem complexo de inferioridade, crise de habilidade, ela acha que não serve para nada, crise de credibilidade consigo mesmo, ela acha que não serve para nada, ela vive uma vida de revolta, de incredulidade, de omissão, de murmuração, de desespero, de desânimo. Será que é isso que Deus quer para você, para a tua casa, para a tua família? Certamente não é. Deus investe novamente em Gideão. Agora ele vem com uma promessa, versículo 16: tornou-lhe o Senhor falar com Gideão. Olha como Deus insistiu com Gideão, hein? Porquanto eu hei de ser contigo, fica tranquilo, eu vou com você. Tu ferirás os medianitas como se fosse um homem só. Por que Gideão estava com medo? Porque os medianitas não dava para contar. Segundo os historiadores, eram cerca de 132 mil homens, o exército medianita e amalequita junto. 132 mil homens. E Deus falou para Gideão: não olha para 132 mil homens, eu vou estar com você, eu serei contigo, e você vai derrotar os medianitas, os 132 mil homens. Vamos trabalhar esse número como se fosse um homem só. Então eu também posso profetizar sobre a sua vida, baseado nessa palavra. Você vai vencer todas as lutas, dificuldades, problemas que tem destruído, que tem amarrado, tem amassado, que tem impedido você de ser feliz, como se fosse um problema só, porque Deus é contigo. Gideão começa a mudar a fonte da sua autoimagem e começa a ter uma nova perspectiva. Prosseguiu Gideão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, olha como já mudou. E olha só, agora o Senhor viu alguma coisa em mim, eu sou alguém, eu sou importante. O Senhor está vendo que eu posso. Se Ele está falando, se agora tenho achado graça aos teus olhos,
dá-me um sinal de que tu és que fala comigo. Ainda pediu um sinal. Aí nós sabemos a história de Gideão. Deus mostrou. E aí ele resolveu se levantar para vencer. E é assim com você. Se levante para vencer. Você que está com a gente aí, por favor, fique. Daqui a pouquinho vamos estar terminando. Eu quero orar por você. E se possível, ler o seu nome aqui no final. Só para encerrar, Gideão reuniu todos os soldados. Eu vou ser bem rápido agora. Vou concluir aqui com, deixa eu ver aqui, 5 minutos ou menos. Final da história de Gideão. O que aconteceu? Ele reuniu os homens, soldados, para lutar contra os medianitas. Quantos homens Gideão conseguiu? 32 mil homens. E não eram tão preparados assim para a batalha. 32 mil homens. Só que o inimigo tinha 132 a 135 mil homens. Ou seja, nós temos aí uma guerra de 4 contra 1. 4 por 1, 4 contra 1 é derrota na certa. 32 mil homens. Gideão falou: meu Deus, não vai dar, Senhor, o que é isso? Sabe o que Deus fez, irmãos? Para ser mais direto, Deus falou assim: não, os que estão com você são muito ainda. Como assim, Senhor? É 4 por 1? Não, manda sair fora todos os tímidos e medrosos. Eu não quero tímidos e medrosos. Irmãos, a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Você que é um pouco vergonhoso aí, calma, não é esse tipo de timidez que eu estou falando. É a pessoa que não acredita, não ousa lutar, não se posiciona porque não acredita na palavra de Deus. A palavra diz que ele é vencedor e ele vive no fracasso. Então, foram tirados dos homens, para você ver que os medrosos são muitos, dos 32 mil homens, foram tirados 22 mil homens, ficaram apenas 10 mil homens. Deixa eu só adiantar aqui, porque eu já estou atrasado. Agora, 10 mil homens, se era 4 contra 1, agora nós temos basicamente, arredondando, 13 por 1, 13 contra 1. Gideão falou: agora eu estou perdido. Deus falou assim: não, tem muito ainda. Para resumir, Deus mandou tirar outros, sobraram quantos nós sabemos? 300 homens. Agora 300 eram 450 contra 1, não tem como vencer. Deus falou: agora vocês vão lá e vão vencer. E Deus deu estratégia para Gideão. Deus deu estratégia para Gideão. E Gideão usou a estratégia que Deus deu. Deus orientou e eles fizeram como Deus havia orientado. Eu não tenho tempo aqui para concluir, senão vai estourar o nosso tempo, né? Mas Deus falou assim: ó, 300 homens pegam 300 tochas, 300 cântaros, e vocês vão lá no inimigo. Chegaram de manhã no topo, de madrugada, com 300 tochas, 300 cântaros, 300 trombetas. E de manhã Deus falou assim: a hora que for na ordem, vocês, todo mundo com a mesma tocha, com a sua tocha, todo mundo quebra o seu cântaro ao mesmo tempo, e todo mundo toca as suas trombetas. E eles assim fizeram. Naquela época, um exército tinha que ter uma trombeta para que pudesse tocar na hora do ataque. O inimigo estava quietinho, sossegado, levantando, eles escutam o barulho de 300 trombetas. Eles acordaram assustados, apavorados, achando que tinha 300 exércitos vindo contra eles. Quando eles levantam assim o barulho dos cântaros quebrando, eles achavam que era aquele monte de pessoas e cavalos. Eles ficaram apavorados, eles olham para o monte, aquelas tochas brilhando, eles assustam e eles começam a correr, um mata o outro, e eles são derrotados pela estratégia que Deus deu. E Gideão não poderia dizer: olha, o Senhor abençoou. Ou melhor, Gideão poderia dizer: olha, eu sou um vencedor, eu sou uma pessoa estrategista. Não, ele não tinha nem condições. Ele tinha que saber que ele tinha potencial, mas que a vitória principal vem do Senhor. Você precisa crer no seu potencial, crer que você pode, mas saber que Deus está acima para te entregar a vitória, para te abençoar. A Bíblia fala de Gideão como um homem de vitória, não por ser um grande homem, porque ele começa como um fracassado, mas a Bíblia fala dele de vitória, não por ser um grande homem, mas por ter um grande Deus. E você é uma pessoa de vitória, não importa quem você seja, é porque você tem um grande Deus. Amém, meu irmão? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Está entregue aí, receba em nome de Jesus.